Queremos pedir licença para entrar no seu lar e refletir um pouco sobre a palavra de Deus. A reflexão que nós iremos fazer na tarde de hoje está em Provérbios capítulo 19, verso de número 2, quando a palavra diz: não é bom ter zelo sem conhecimento, nem ser precipitado e perder o caminho. Em outras traduções, o mesmo texto vai dizer: agir sem pensar não é bom. Quem se apressa erra o caminho. A verdade é que pressa, rapidez e urgência se tornaram palavras de ordem nos dias de hoje. Estamos sendo engolidos por uma estrutura de vida que, se não nos matar de vez, vai nos adoecer, vai nos tornar extremamente infelizes. Estamos perdendo a paciência com coisas simples. Estamos perdendo a paciência com o farol que se fecha, com a internet que não conecta rápido. Nós estamos perdendo a paciência com coisas tão tranquilas e simples. Perdemos a paciência com os nossos filhos por poucas coisas, por coisas pequenas. Perdemos a paciência com a família. Nós não temos mais paciência, nós não conseguimos mais esperar as coisas do dia a dia. E nós temos nos tornado cada vez mais infelizes por causa disso. Falamos e agimos na pressa. E depois nós pensamos no que dissemos ou fizemos. Tiago capítulo 1, verso 19, a palavra de Deus diz: todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Parece que a nossa ação é completamente contrária. Nós somos prontos para falar, prontos para se irar, mas nós somos tardios para escutar. Nós temos pressa. Pressa para falar o que pensamos, pressa para agir, pressa para estabelecer os nossos planos. Nós fazemos um planejamento hoje e amanhã já tem que estar tudo pronto, já tem que estar sendo executado. Nós não temos mais a paciência de esperar o tempo certo, de buscar o tempo certo para as coisas, de orar e pedir direção de Deus nas nossas vidas. Nós precisamos prestar atenção. Esse provérbio foi escrito por Salomão, alguém que recebeu do Senhor sabedoria. Tiago vai nos dizer também no seu livro: aquele que tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente. Se nós queremos ter sabedoria nessa vida para agir de acordo com a vontade de Deus, nós precisamos pedir a Ele. E Salomão, um homem sábio, nos dá esse conselho, porque quando nós lemos esse texto, nós percebemos que estamos fazendo alguma coisa de errado. Tem alguma coisa errada com as nossas vidas. Alguma coisa errada com o nosso jeito de pensar. Alguma coisa errada com essa sociedade que impõe pressa em todas as coisas. Nós temos ouvido constantemente pessoas dizerem que 24 horas por dia é pouco e 7 dias da semana ou na semana é muito pouco. Será que é pouco mesmo? Ou será que nós não sabemos mais aproveitar os nossos dias? Ou será que nós estamos estabelecendo uma rotina de urgência nos nossos afazeres, que nós não conseguimos mais descansar o coração, descansar a alma, que nós não conseguimos mais esperar a vontade de Deus se realizar, esperar o tempo de Deus se cumprir? A Bíblia nos lembra, Eclesiastes, o mesmo Salomão, o mesmo rei sábio, separado pelo Senhor e tendo a sabedoria que vem do alto, Salomão, ele nos lembra que há tempo para todo propósito debaixo dos céus. Há tempo para todas as coisas. E a impressão que eu tenho é que nós tentamos cada vez mais encurtar esse tempo. Nós tentamos cada vez mais apressar e estabelecer o nosso tempo, o nosso próprio tempo, como o tempo de Deus. A verdade é que a nossa pressa para tudo tem nos tornado menos sábios, tem nos afastado de uma boa saúde emocional, tem nos afastado de bons relacionamentos, tem nos afastado da nossa família. A nossa pressa para tudo tem nos afastado de Deus. E é isso que Salomão está nos lembrando, que
decisões precipitadas, elas geram infelicidade. Nós precisamos reaprender a colocar em prática a arte de esperar para tomar as decisões, para que as nossas decisões possam ser decisões corretas. E eu digo que esperar é uma arte porque são raros aqueles que conseguem esperar. Raros são aqueles que conseguem refletir os seus caminhos. Raros são aqueles que não se sentem na necessidade de dar uma resposta com urgência, mas que ainda têm o dom e a qualidade de dizer, olha, eu vou pensar, eu vou refletir, para que eu possa responder para você sobre isso que você está me questionando. O convite de Salomão é que haja mais reflexão nos nossos caminhos. Esperar é uma arte que faz bem, uma arte que acrescenta, uma arte que abençoa. Esperar é um dom de Deus, esperar é qualidade. E eu gostaria de compartilhar algumas lições que essa reflexão de Salomão nos traz a partir da espera. E a primeira reflexão é que quem desenvolve a arte de esperar sofre menos. Quem desenvolve a arte de esperar sofre menos. Interessante perceber que até as boas notícias que muitas vezes recebemos, elas podem gerar sofrimento aos nossos corações. Pessoas que recebem boas informações, boas notícias, a notícia de que vai receber um dinheiro que tanto estava precisando e não consegue nem dormir na espera de uma coisa tão boa. Pessoas que não conseguem dormir diante da notícia de uma promoção. Pessoas que não conseguem dormir, pessoas que não conseguem esperar quando recebem a notícia de que vão ganhar ou receber um aumento. Pessoas, casais que ficam completamente ansiosos e sofrem com a maravilhosa notícia de que vão ter um filho, que vão ter um bebê. Notícias que em determinados momentos deveriam gerar alegria em nossos corações, geram sofrimento. Porque a gente começa a questionar como é que vai ser a partir de agora, o que nós vamos fazer, será que vai dar certo mesmo? Será que isso vai vir? Será que essas coisas vão acontecer? E nós nos esquecemos que se Deus estabeleceu alguma coisa em nossas vidas, há de acontecer. Os planos de Deus serão cumpridos. As promessas de Deus não falham. E essa é a ideia que Salomão nos traz. Quem espera, quem reflete, não vai sofrer. Porque sabe que tudo tem o seu tempo certo. Sabe que pode dormir. Sabe que pode descansar. Sabe que enquanto o seu desejo ele não se realiza, nós podemos esperar, porque há um Deus por trás de nós. Há um Deus que cuida das nossas vidas. Há um Deus que cuida das nossas famílias. Há um Deus que cuida dos nossos corações. A Bíblia diz que ao homem pertencem os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta. Nós fazemos planos, sim, e devemos fazer os nossos planos. Mas nós não podemos, em momento algum, deixar de submeter os nossos planos a Deus. Ele é o Senhor da história. Porque ao homem pertencem os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta. Ansiedade mal administrada pode gerar doenças na alma. E nós podemos perceber que a nossa sociedade está afetada por esse mal. Muitos estão angustiados porque as coisas não acontecem rapidamente. Acham que Deus não os ouve e passam a sofrer com algo que ainda não teve o seu desfecho. Pessoas que fazem planos e desejam que isso aconteça o mais rápido possível, mas enquanto isso não acontece, sofrem, sem que tudo isso tenha encontrado seu desfecho. Pessoas que vão ao médico por causa de uma dor, e antes mesmo de chegar no médico já começam a viver uma ansiedade profunda, um sofrimento, sem ter uma palavra final, sem fazer os exames necessários, porque já definiram o que vão ter,
já definiram a doença, já definiram o sofrimento que estão passando. E essa história ainda nem teve um desfecho. Pessoas que estão passando por um momento de luta e sofrimento na sua vida e reclamam, e sofrem, e brigam, e não conseguem mais viver em paz na sua própria casa. E não conseguiram entender ainda que as circunstâncias não tiveram um desfecho. Mas o sofrimento que a ansiedade causa em nossos corações é tão grande que nós temos uma dificuldade profunda em nos aquietar. Ansiedade, doença da alma. Nós precisamos tomar cuidado com isso e entender, como Jesus mesmo disse, que ninguém, pela sua ansiedade, pelo seu muito preocupar, pode acrescentar 1 hora ao seu dia. Quando que a ansiedade traz benefício? Quando que a ansiedade gera paz? A ansiedade não gera paz, a ansiedade gera transtorno. Transtorno nos nossos lares, transtorno na nossa família, transtorno no nosso relacionamento. Porque nós não conseguimos esperar. A esposa que tem uma meta para sua casa, mas não consegue esperar as coisas acontecerem e fica ali o dia inteiro falando ao seu marido: nós precisamos fazer isso, nós precisamos fazer isso, nós precisamos fazer isso, e não consegue esperar. Filhos que querem coisas e ficam o tempo todo: nós precisamos, eu preciso ter, eu preciso comprar, e não conseguem esperar. E os pais dizem: espere, ainda não há hora, não é hora, não tem condições. Nós não conseguimos esperar mais nada. E nós sofremos com isso. Quem sofre com essa ansiedade somos nós. Quem sofre com toda essa ansiedade são as pessoas que convivem conosco. Portanto, reflita antes de tomar suas decisões. Espere, porque quando nós esperamos, nós sofremos menos. Quando nós descansamos, nós passamos a sofrer menos. Daqui a pouco a gente vai conversar mais sobre isso. Eu quero continuar falando para você sobre essa reflexão de Salomão, sobre a arte de esperar. Nós não podemos ser dominados pelo sofrimento e lembrar o que diz em 1 Pedro, capítulo 5, verso de número 7. A palavra nos dá uma certeza maravilhosa. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, ou toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Deus tem cuidado das nossas vidas. Lancemos sobre ele a nossa ansiedade. Não vamos sofrer, não vamos sofrer. Vamos descansar na certeza de que Deus tem cuidado de nós. Mas também quem desenvolve a arte de esperar tem maior possibilidade de acerto, porque se utiliza da reflexão e busca conhecimento para agir. A nossa tendência é de julgar tudo e todos superficialmente e já agir e já tomar decisões logo em cima. Nós tomamos decisões sem ouvir aqueles que nos amam. Nós tomamos decisões sem ouvir peritos no assunto. Nós tomamos decisões sem ouvir a voz de Deus. Quando foi a última vez que você conversou com o seu marido, com a sua esposa, sobre as decisões que você está tomando ou você quer tomar? Quantas vezes você consultou a sua família, os seus filhos, os seus pais sobre decisões? A palavra de Deus nos convida a ouvir as decisões de pessoas sábias, de pessoas que vão acrescentar às nossas vidas entendimento, inteligência, vão acrescentar às nossas vidas sabedoria, para que a gente possa tomar as melhores decisões. Qual foi a última vez que você ouviu um especialista no assunto sobre a decisão que você precisa tomar? A gente toma muitas decisões no dia a dia porque nós achamos alguma coisa. Mas a verdade é que nós precisamos aprender a ouvir para tomarmos as decisões certas. Para tomarmos as decisões certas.
Quando criança eu ouvia muitas vezes a seguinte fala: quem tem pressa come cru. Ou seja, quem tem pressa perde a oportunidade de obter os melhores resultados. Tem muita gente experimentando o amargo dessa vida porque não quer esperar. Namoram errado, casam errado, compram errado, vendem errado, criam seus filhos errado, depois culpam a Deus porque nada deu certo. Não tiveram a humildade de buscar o conselho, não tiveram a humildade de ouvir, não tiveram o coração quebrantado para buscar a Deus e ouvir a Deus sobre determinados assuntos. Pessoas que estão desistindo dos seus casamentos rapidamente e não têm ouvido conselhos. Aliás, algumas igrejas aqui em Marília, inclusive a nossa, primeira IPI de Marília, nós temos oferecido cursos maravilhosos e preciosos para a família, curso de educação de filhos, curso de casados para sempre, chamado Casados para Sempre, curso de casais, curso para questões financeiras. Você sabia que Deus, Ele fala na Bíblia sobre como você deve administrar o seu dinheiro? Ou seja, nós estamos disponibilizando à sociedade oportunidades de entender o que a Bíblia diz sobre determinados assuntos que são difíceis. É difícil resolver como você vai administrar o seu dinheiro, a sua casa. É difícil você resolver como você vai ensinar os seus filhos. É difícil você lidar com os problemas do casamento. Nós fazemos cursos para muitas coisas. Na nossa área profissional, nós realizamos vários cursos. Mas nós não sabemos como educar os nossos filhos. Nós temos dificuldade. E a gente precisa entender isso. Nós precisamos assimilar essa verdade. E nós precisamos buscar ajuda. Saber o que as pessoas têm a dizer, mas saber acima de todas as coisas o que Deus tem a dizer sobre os nossos casamentos. Quem espera para tomar decisões vai errar menos. Por isso, Baltazar Graciano, um livro chamado A Arte da Prudência, ele vai dizer que os sábios só chegam a uma decisão depois de muito pensar, porque é mais fácil evitar o perigo do que se sair bem dele. Precisamos errar menos, certos de que Salomão tinha toda a razão quando escreveu em Provérbios 21, capítulo 21, verso 5, os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. E em terceiro lugar, quero compartilhar a terceira lição com vocês, que Salomão nos ensina. Quem desenvolve a arte de esperar, contempla o agir de Deus. Quem desenvolve a arte de esperar, contempla o agir de Deus. Contempla o agir de Deus porque respeita e confia no tempo que Deus estabeleceu. Porque a pergunta é, por que temos dificuldade em esperar? Se nós confiamos que Deus está no controle de todas as coisas, como muita gente diz, por que nós temos dificuldade em esperar? E a verdade é que nós temos dificuldade em esperar porque nós não confiamos tanto assim em Deus. Nós achamos que Deus realmente é soberano sobre todas as coisas, mas de repente parece que Ele não é tão soberano assim. Nós temos dificuldade de crer. Nós temos dificuldade de crer que Deus cuida de nós. Nós temos dificuldade de crer que Deus está olhando para as nossas vidas e cuidando daqueles que o buscam. Nós temos dificuldade de crer que Deus pode realmente trazer cura para aqueles que estão enfermos. Que Deus pode trazer restauração, bálsamo e paz para aqueles que estão cansados. Para aqueles que estão cansados e sobrecarregados. Queridos, nós precisamos olhar hoje para a palavra de Deus
e esperar, porque nós cremos que Deus tem alguma coisa para as nossas vidas. Aqueles que tomam as suas decisões em oração serão bem-aventurados, serão felizes, serão bem-sucedidos. Aqueles que tomam as decisões orando ao Senhor e esperando a fala de Deus, esperando a intervenção de Deus, esses vão ver Deus tocando, restaurando, abençoando as suas famílias. E quando eu falo sobre a bênção de Deus, eu falo sobre a bênção de Deus sobre todas as coisas. Nós precisamos crer nisso. Jesus, ele nos traz essa segurança de que Deus supre todas as nossas necessidades em todo o tempo. Nós precisamos ouvir a orientação do salmista, quando ele diz lá no Salmo 40, verso 1, esperei confiantemente no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Espere no Senhor. A verdade é que todo o excesso de ansiedade tira o nosso foco de Deus e me torna escravo dos meus desafios. Deus tem que estar no foco o tempo todo. Eu preciso esperar a sua direção. Eu preciso esperar a sua ação. Espere no Senhor. Espere no Senhor. Você e a sua família, ore para tomar decisões. Precisamos buscar prudência, precisamos buscar sabedoria para tomarmos as melhores decisões. As melhores decisões. Jesus tomou a melhor decisão por nós. Ele tomou a decisão da cruz. E porque Jesus tomou a decisão da cruz, hoje eu posso esperar. Hoje eu posso descansar na decisão dele. Porque a Bíblia nos lembra que em Cristo Jesus, eu não serei, eu não era, mas eu sou mais do que vencedor. Eu posso olhar para a cruz e saber que a vontade de Deus vai se concretizar. Que a maior vitória Deus já me deu. E agora as vitórias pontuais que eu preciso, Ele vai me dar no tempo dEle. Portanto, espere no Senhor. Espere que Deus intervenha na sua família. Ore a Ele, busque a Ele. Peça para que Deus transforme o seu coração, para que aqueles que estão ao seu redor possam ser transformados também. Espere no Senhor, confie nele, esperei com paciência ou confiantemente no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus te dê direção, que Deus te dê paciência para que você possa esperar nele em todo o tempo. Quero orar por você. Feche os seus olhos, vamos orar nesse momento, pedindo para que Deus nos dê mais paciência, nos dê mais o privilégio de esperar e ver a sua ação. Senhor nosso Deus, obrigado porque o Senhor cuida de nós. Obrigado porque nós podemos entender que o Teu cuidado é sobre as nossas vidas em todo o tempo. Os Teus olhos estão sobre nós. Pai, que nós possamos lembrar que os Teus planos são mais altos do que os nossos planos, que os Teus pensamentos são mais altos do que os nossos pensamentos. Que possamos nos lembrar que a Tua vontade é boa, perfeita e agradável. E que possamos esperar no Senhor em todo o tempo. Que possamos confiar no Senhor, descansar as nossas famílias, entregá-las ao Senhor. Entregar os nossos planos, os nossos projetos, o nosso trabalho ao Senhor. E crer que o Senhor pode fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Deus abençoe esses queridos que estão ouvindo essa mensagem. Que eles confiem no Senhor e que eles esperem no Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém.